Om Shanti, Namastê, gratidão, tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia. Já se inscreveu no meu canal? Se inscreve, vamos crescer com o canal Mônica Bonfilho. Vocês pediram e eu fiz um mapa da cidade de Brasília, capital federal do Brasil, sede do governo, está localizada no Planalto Central. Quase 3 milhões de habitantes, é a quinta maior concentração urbana. Em 1761, Marquês de Pombal propôs mudar a capital para essa região. Bonifácio também, ele também pensou o mesmo. E em 1955, o candidato Juscelino Kubitschek começou a elaborar essa ideia que, se eleito, ele iria construir Brasília. Grupos como Secos e Molhados, Legião Urbana, Capital Inicial, Raimundos, Cássia Eller, Natiruts, Paralamas do Sucesso nasceram em Brasília. E eu queria falar um pouquinho sobre a espiritualidade da cidade. Há quem acredite que Brasília é muito mais do que a capital federal. Ela é também o maior polo energético espiritual, dada a profecia de Dom Bosco, que viveu entre 1815 e 1888. Ele viu nos paralelos 15 e 20 do hemisfério sul um lugar abençoado com riquezas materiais e espirituais. Por esse motivo, o santo se tornou padroeiro de Brasília. Dom Bosco foi canonizado como o santo da mansidão. Mas olha que bonito que ele escreveu de Brasília. Eu enxergava nas vísceras das montanhas e nas profundezas da planície, e eu tinha sob os meus olhos as riquezas incomparáveis dessas regiões, as quais um dia serão descobertos. Entre os graus 15 e 20 existe um seio de terra bastante largo e longo, que partia de um ponto onde se formava um lago. E então uma voz me disse repetidamente: quando vierem escavar os minerais ocultos, no meio desses montes, surgirá, portanto, aqui a terra da promissão, fluente de leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. E também é bem provável que Juscelino Kubitschek, com toda a sua experiência política, cultural e religiosa, ele sabia da profecia. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas Kubitschek era cigano. A ideia de represar o lago Paranoá surgiu na gestão de Kubitschek. Alguns acreditam que teve todo um histórico, um enredo espiritual. E, além de ser palco da política no país, Brasília é conhecida como um polo ecumênico, né? Que se preza o respeito, a simpatia, as manifestações espirituais, os cultos religiosos, nessa cidade que é linda, maravilhosa. Eu fui tantas vezes muito bem recebida e acolhida. Mapa de Brasília. Brasília nasceu dia 21 de abril de 1960, às 9h30 da manhã. Portanto, é touro, ainda em cúspide com finalzinho de Áries, mas ele é mais taurina, Áries touro, cúspide, com ascendente em Gêmeos. Então eu tenho Sol na casa 11. O que é o Sol? O Sol é a nossa missão. Casa 11, o que é? É o palco político. Casa, por exemplo, quando algum cliente pergunta para mim: Mônica, eu tenho chances de passar no concurso público? A casa 11 é uma casa muito propensa a isso, propícia. Casa 11 é dos seguidores, dos seguidos, das pessoas que trocam, eu te sigo, você me segue. Então, é um palco, Brasília, de grandes inteligências, de fenômenos culturais, musicais, e eu acho bastante interessante o mapa. Portanto, é um touro em cúspide com Áries, alguns podem dizer que é Áries, mas o touro, né, tem a questão da terra, da fartura da terra, com ascendente em Gêmeos, que é a comunicação, e a lua em Peixes, que é a espiritualidade, é o ponto ecumênico. Ela também tem um aspecto em Câncer, que é o que agrega, né? É o que acolhe. Tem o Mercúrio em Áries, uma Vênus em Áries e um Marte em Peixes, sempre trafegando também por questões espirituais. A base de todo, além de conhecimento, eu tenho um Libra em bom aspecto com alimentação, uma cidade culturalmente muito rica, intelectualmente também, gosto muito, tem muita participação de pessoas de outros estados, outras cidades e outros países, né? Aqui, olha, por exemplo, grande parte do mapa natal de Brasília trafega por graus. Por exemplo, quando eu vejo muito grau 27 no meu mapa, eu sei que a pessoa deve trafegar pelas terapias holísticas. Então, o mapa de Brasília também revela isso.
Porém, na Revolução, que eu montei a Revolução, que se repete em 2020 e 2021, o Sol continua na 11, que isso dá o acesso para a política, mas a gente tem, por exemplo, ó, ele continua em Touro, aquela cúspide em Áries que eu expliquei para vocês, e em Gêmeos, que trafega a comunicação. A única coisa que me preocupa na Revolução, de 2021 e até 22 um pouquinho, Marte na 8, Júpiter na 8, Saturno na 8, pode ser a presença maciça das Forças Armadas. Claro que isso me causa um pouco de preocupação. O excesso do aspecto militar numa cidade que onde deveria ter uma participação mais religiosa, espiritual, ecumênica, eu estou percebendo um aumento das Forças Armadas, tá? Queria muito que os jovens voltassem a tentar criar algo, como aconteceu com Secos e Molhados, Legião, Acácia. Cadê vocês, juventude, para se lançarem nos meios de comunicação, de cultura, de som e imagem? Por que vocês estão tão tímidos? O Brasília é um grande palco cultural, eu queria que vocês se apresentassem, tá bom? Mas é um mapa bom, só estou vendo ele um pouco retraído, uma Lua e Mercúrio na 10, por exemplo, a gente tem um aspecto em Netuno na 10, né? As pessoas acabando vivendo uma ilusão de grandeza, especialmente quem trafega por aquela região, o nodo ascendendo, e o que me preocupa é uma Lilith, também na casa 10. Lilith é um aspecto ruim do mapa. Ele no mapa comum, ele representa a sexualidade, mas em outro movimento espiritual, a Lilith pode representar o poder do gênio contrário, das trevas, alguma coisa muito pesada, uma nuvenzinha pesada sobre Brasília, tá bom? Para fechar e concluir o nosso estudo sobre Brasília, eu vou falar rapidamente sobre os trânsitos. Ele está passando por um Netuno em conjunção do meio do céu, que é aquilo que eu falei para vocês da nuvenzinha. Se Brasília fosse uma mulher ou um homem, eu diria que ele está passando por um momento que está um pouquinho perdido e uma sensação que pode estar agindo de forma inadequada e subitamente desnorteado desde abril de 2019. Esse aspecto vai até janeiro de 2021. Ele diz que você pode se ver envolvido em grupos que possuem um líder ou uma liderança carismática, mas que esses grupos, esses subgrupos, lembra que aconteceu algo parecido? Me fugiu o nome da moça. Como chama a moça que ela foi a líder dos 300? Esqueci o nome dela. Me fugiu, daqui a pouco eu lembro. Esses subgrupos que estão de extrema direita, que podem passar Sarah Winter, meu filho lembrou. Então, esses subgrupos que querem andar armados, isso me preocupa um pouquinho com Netuno em conjunção do meio do céu. Aí eu tenho Júpiter em sextil na 10. Ele diz que pessoas que trafegam por Brasília podem se tornar arrogantes e orgulhosos, porém também é um bom momento para se dedicar aos estudos e à criação de algo que pode bombar a nível cultural. E vai ter, de outubro desse ano até outubro do ano que vem, um aumento da força e conscientização religiosa e espiritual. Vocês que moram em Brasília, que têm templos ecumênicos maravilhosos, por que vocês não se unem mais em oração, como a gente está fazendo aqui no Sudeste, em toda a parte do mundo? Está faltando mais diligência espiritual para a gente mudar o Brasil. Eu tenho também um Júpiter em conjunção Saturno, que prevê a liberdade, diz que Brasília vai se sentir inquieta, não vai querer aceitar barreiras e vai tentar novas estruturas, e a expectativa é de se criar uma nova vida. Também passa por um Saturno em quadratura Sol até janeiro de 2021, que diz perseverante, seja perseverante Brasília, porque você ainda deve viver momentos críticos. Alguns fatores podem colocar a tua resistência à prova. Pode haver problemas com autoridades, patrões e representantes do governo. Será um período de provações. Também, de 30 de dezembro até 30 de dezembro de 2021, a gente passa por um Júpiter em quadratura Sol, pedindo para ter um pouco de autocontrole. Cuidado, que inclusive os brasilienses podem se extenuar e virar a mesa em algum momento. Cuidado com orgulho excessivo, a presunção, e você pode ter problema de humilhar pessoas. E o trânsito mais bonito, que começa em março de 2021, onde as pessoas vão orar para mudar.
vão tocar dimensões mais altas, reunir grupos para oração, porque o Brasil precisa melhorar e a gente vai conseguir. Brasília é praticamente o maior polo, o maior foco cultural e espiritual. Dirigentes espirituais de Brasília, se unam, vamos crescer em espiritualidade e em oração para esse Brasil maravilhoso dar a volta por cima, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da análise da linda cidade de Brasília, espetacular, maravilhosa. Todas as minhas honras e louvores a essa cidade de Deus. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Namastê, gratidão.